Jesus, o leão da tribo de Judá. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Amós capítulo 3, versículo 8. Muito provavelmente você já presenciou alguém dizendo que Jesus é o leão da tribo de Judá. Existem muitas canções e mensagens que atribuem esse título ao Senhor Jesus. Certamente, elas estão baseadas em Apocalipse capítulo 5, versículo 5. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Mas por que o leão simboliza Jesus? Porque a figura do leão simboliza força, coragem e audácia. Inclusive, nos tempos bíblicos, os leões eram comuns nas áreas da Palestina. Assim, os leões faziam parte do simbolismo político e religioso da época. Para os judeus, o leão era o mais poderoso dos animais. Assim, retratava um monarca individual e representava toda a grandeza de um regime. Um leão é ágil, vigoroso, resiliente. O leão emite um rugido que pode ser ouvido a 6 milhas de distância, e é por isso que ele é conhecido por todo mundo como o rei da selva. A famosa expressão leão de Judá é desde o princípio uma alusão ao Messias prometido. Isso porque Jesus venceu as trevas, ressuscitou dos mortos e ensinou que ninguém o pode derrotar, pois dele é o poder e a glória para sempre. Levando tudo isso em conta, fica fácil compreender o uso da figura do leão na bênção de Jacó. Ao dar sua bênção sobre seus descendentes, Jacó distinguiu Judá, indicando que a tribo proveniente dele seria aquela que governaria, isto é, o reino seria colocado em Judá. Por esse motivo, o patriarca designa Judá como filhote de leão. A profecia de Jacó foi confirmada posteriormente pela aliança davídica, visto que o rei Davi pertencia à tribo de Judá, segundo Samuel capítulo 7, versículo 16. Mas as palavras de Jacó encontraram seu cumprimento pleno somente em Cristo, o legítimo leão da tribo de Judá. Assim, a figura do leão era um símbolo adequado para representar a linhagem real davídica da tribo de Judá. Essa linhagem finalmente culminou no Messias, Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro rei que haveria de vir através dessa tribo, o representante final da casa de Davi. Por isso, ele é adequadamente designado no Apocalipse como o leão da tribo de Judá. A sequência do texto de Apocalipse revela algo realmente maravilhoso. Cristo é apresentado como sendo o leão da tribo de Judá, mas, simultaneamente, ele também é identificado como sendo o cordeiro. Isso significa que, como um cordeiro, ele foi levado para o sacrifício. Seu sangue foi derramado pela transgressão de seu povo. Por isso a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, sem mácula e sem defeito, cujo precioso sangue redimiu aqueles que são seus. Podemos conferir no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 29 e 36, e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Na cruz, em sua obra redentora, Cristo se mostrou ser o verdadeiro Cordeiro, bem como o verdadeiro leão de Judá. Ele levou sobre si todo o pecado de seu povo, suportou toda a ira de Deus até as últimas consequências e venceu a morte, impondo uma derrota esmagadora a Satanás. Com isso, ele provou ser verdadeiramente o leão da tribo de Judá. Ele conquistou o direito de ser o único que é digno de abrir o livro e desatar seus selos. Eis o Cordeiro que possui o livro da história em suas mãos. Ele governa o universo segundo o decreto eterno de Deus. Ele é o leão da tribo de Judá, cujo governo jamais terá fim. Apocalipse capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 14. O leão não teme nada, mas todos temem o leão. Um dia todos irão temer o Rei Jesus, o leão que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.
Deus tem colocado esse projeto de forma preciosa em nosso coração, de levar a palavra de Deus semeando-a nos corações daqueles que a ouvirem. Por isso eu te peço, se você puder, se inscreve em nosso canal, aciona o sino das notificações, curte, comenta e compartilha. Que o Senhor abençoe a você e a sua preciosa família e te guarde.